Israel avisa que se aproxima uma nova fase da guerra contra o Hezbollah. A ofensiva terrestre no Líbano pode estar para breve. A vitória da extrema-direita nas eleições parlamentares austríacas pode ter impacto em toda a União Europeia. Terminada a viagem à Bélgica, o Papa Francisco abordou o aborto e descreveu os médicos que o fazem como assassinos. Aos 97 anos e meio, Rui de Carvalho é o ator de teatro mais velho do mundo ainda em atividade. A Euronews foi conhecê-lo. Israel deu mais um sinal de que pode estar a preparar uma ofensiva terrestre no Líbano. O ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, diz que a próxima fase da guerra contra o Hezbollah começará em breve. Antes, a cadeia de televisão norte-americana CBS tinha noticiado que Israel avisou já os Estados Unidos que tem planos para lançar esta ofensiva nos próximos dias. Os Estados Unidos enviaram mais tropas para a região para reforçar a segurança. O líder interino do Hezbollah prometeu continuar a lutar contra Israel e diz que o grupo está pronto para uma longa batalha, apesar da morte do líder Hassan Nasrallah e de 6 comandantes de topo em ataques israelitas. Entretanto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitiu um aviso ao Irão, dizendo que não há nenhum lugar no Médio Oriente fora do alcance de Israel. Os ataques aéreos israelitas continuam a atingir o Líbano e atingiram o centro de Beirute pela primeira vez em quase um ano de conflito. As Nações Unidas dizem que pelo menos 100 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria desde o início dos ataques, com cerca de 5 mil a encontrar abrigo num subúrbio perto da capital síria, Damasco. A União Europeia insiste nos apelos a um cessar-fogo no Médio Oriente e pede tanto a Israel como ao Hezbollah que se abstenham de uma nova escalada de violência. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia debateram o agravamento da situação no Líbano numa reunião de emergência realizada por videoconferência. Mas, apesar dos recentes acontecimentos, incluindo a morte de cerca de 1000 libaneses durante as últimas semanas em que o conflito se alastrou ao país, as divergências no interior do bloco apenas permitiram uma resposta tímida. Any further military intervention would dramatically aggravate the situation and has to be avoided. Ainda assim, as palavras usadas por alguns membros da União são mais fortes e pedem tanto a Israel como ao Hezbollah que coloquem fim às hostilidades. É o caso de França, cujo ministro dos Negócios Estrangeiros visitou o Líbano esta segunda-feira, pedindo a Israel que se abstenha de qualquer invasão terrestre. J'exhorte donc Israël à s'abstenir de toute incursion terrestre et à cesser le feu. J'appelle le Hezbollah à faire de même et à s'abstenir de toute action susceptible de mener à une déstabilisation régionale. O Bloco Europeu aumentou o financiamento de emergência para o Líbano em mais 10 milhões de euros. Borrell reiterou também o empenho da União Europeia em apoiar as autoridades do país e os esforços em curso para prestar ajuda humanitária. Ainda assim, as posições divergentes dos Estados-membros impediram a adoção de medidas diferentes, tais como sanções. Vladimir Putin voltou a defender a legitimidade da invasão da Ucrânia, apontando culpas ao Ocidente. Num discurso gravado para assinalar o segundo aniversário da anexação russa de 4 regiões ucranianas, Putin acusou os países ocidentais de fazerem da Ucrânia uma colónia militar, enquanto a Rússia tentou resolver o conflito pacificamente. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Vários meses após a invasão russa, o país reivindicou Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, regiões que não controla totalmente e que continuam a ser alvo de violentos ataques. Estas, tal como outras supostas anexações, como a Crimeia em 2014, foram rejeitadas pelos governos da Ucrânia e dos países ocidentais.
A vitória do Partido da Liberdade da Áustria de extrema-direita nas eleições parlamentares de domingo marca mais uma vitória do ultranacionalismo na Europa. Esta é a primeira vez que um partido anti-imigração e pró-Kremlin vence umas eleições após a Segunda Guerra Mundial. Embora o partido tenha procurado esconder as origens nazis, a sua vitória eleitoral pode influenciar toda a União Europeia. What they're very vocal about is anti-migration. So this was very strong in the past decades and again in the campaign. And one can speculate. One still has to really look at these results and also look at polls, opinion polls, why people voted the way they voted. But what we hear is that this migration course, pushing very strongly anti-migration discourse, that we also see in other European countries, that seems to have worked well. A Hungria é o único Estado-membro da União Europeia com um partido de direita radical e uma maioria no poder, mas a extrema-direita faz parte de governos de coligação em Itália, Países Baixos, Finlândia, Chequia e Croácia. E tendo em conta os resultados das eleições de domingo, a Áustria pode ser o próximo país a aderir a esta tendência. Mesmo que não estejam no poder, os partidos de extrema-direita, Rassemblement Nacional e Alternativa para a Alemanha, estão ambos a crescer. For Europe at large, we see that there is, of course, a shift to the right, and we have to ask ourselves the question why and what to do about it. I think what is also very important is that it's very clear you cannot no longer ignore this and go back to business as usual. Ainda não é claro se o Partido da Liberdade fará parte de um governo de coligação na Áustria, mas a sua vitória vai influenciar a agenda europeia a médio prazo, não apenas para endurecer as políticas de migração, mas também para atrasar o Pacto Ecológico Europeu. No que diz respeito à Rússia, as forças de extrema-direita europeias estão mais divididas. O Papa Francisco terminou a sua viagem à Bélgica a condenar o aborto e a descrever os médicos que o fazem como assassinos. As declarações foram feitas aos jornalistas durante uma conferência de imprensa a bordo do avião no regresso ao Vaticano. I medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari. Sono dei sicari. E su questo non si può discutere. Si uccide una vita umana. O aborto continua a ser uma questão política na Bélgica, onde estão a ser discutidas propostas para alargar o limite legal para a sua realização de 12 para 18 semanas. O Parlamento Europeu apelou a iniciativas destinadas a garantir abortos gratuitos e seguros para todos. Pelo menos 2 pessoas morreram num incêndio de grandes dimensões que deflagrou no sul da Grécia na noite de domingo para segunda-feira. De acordo com as autoridades, as vítimas mortais são 2 homens que residiam na cidade costeira Xilocastro, perto do local onde começou o incêndio. Foram necessários cerca de 350 bombeiros assistidos por 8 aviões para controlar o fogo, que continua ativo em algumas frentes. 6 aldeias tiveram de ser evacuadas durante a noite por precaução, dada a dimensão das chamas que foi provocada por ventos fortes nas florestas que ficaram secas devido às elevadas temperaturas sentidas no período da primavera e do verão. Não existem, no entanto, relatos imediatos de casas queimadas na área afetada. O país tem sido atingido por repetidas vagas de calor, tendo junho e julho sido os meses mais quentes alguma vez registados na Grécia. A Proteção Civil grega tinha alertado a população para o elevado risco de incêndios florestais no dia 1 de outubro.
A vida de Rui de Carvalho é em cima do palco, é assim que ele a concebe. Aos 97 anos e meio, é o ator de teatro mais velho do mundo, ainda em atividade. 4 dias por semana cumpre o ritual de chegar aqui ao Teatro da Malaposta, nos arredores de Lisboa, e vestir a pele do Major Metcalfe, na peça da Agatha Christie, A Ratoeira. Com mais de 8 décadas de carreira, é uma das figuras mais reconhecidas e mais acarinhadas pelo público português. Eu sou ator há 83 anos. E tenho 97 anos e 6 meses. Como vê, já tenho quase 98 anos e represento ainda. Portanto, acho que não há muitos no mundo a fazer o que eu estou a fazer. Que eu faço com muito agrado e gosto muito de fazer o meu trabalho. Acho que não devo desistir enquanto eu tiver possibilidade de continuar a trabalhar. Eu trabalho porque sinto que tenho memória, que sou capaz de decorar ainda um texto. Peço para não serem coisas muito grandes, para eu ter muita dificuldade e não perder muitas horas a estudar, porque eu estudo. Eu estudo em casa, não? Os improvisos levam muito tempo a trabalhar. Para os atores que contracenam com ele, é uma experiência que deixa uma marca para toda a vida. Para nós é uma honra e uma aprendizagem constante, porque o Rui é um exemplo a seguir. Todos nós queremos ser um dia o Rui de Carvalho, não só pelo talento, mas pela longevidade, por esta capacidade de estar sempre disponível, sempre a aprender, apesar da idade, sempre atento a tudo. É muito curioso perceber que o Rui continua a viver o palco como se fosse a primeira vez. Como é que é trabalhar com o Rui de Carvalho? É um orgulho imenso. Todos os dias aprendemos alguma coisa e é maravilhoso vê-lo a trabalhar com esta energia, com esta alegria, pisar o palco todos os dias. Portanto, é uma maravilha trabalhar com o Rui. Quando A Ratoeira da Agatha Christie estreou em Londres há 72 anos, Rui de Carvalho já era profissional de teatro há 5 anos. Com a energia com que o vimos neste palco esta noite, certamente a peça vai poder ficar em cena aqui em Lisboa durante muito tempo também. Com a imagem de Bruno Silva, Ricardo Figueira, Euronews, Lisboa.